Olá, sou Bruna Bedin, advogada e quero te falar sobre o direito de uma forma descomplicada. No dia 18 de setembro de 2020, entrou em vigor a Lei Geral de Proteção de Dados, a famosa LGPD. Mas você sabe quando e a quem ela se aplica? Ou ainda, você sabe quais pessoas devem estar preocupadas em estar em conformidade com essa legislação? Antes de eu começar a explicar, se você achou esse tema relevante, já dê o seu like e se inscreva no canal para receber meus próximos vídeos. Eu vou fazer uma sequência de vídeos abordando a LGPD para que você possa conhecer as suas peculiaridades e entender um pouco mais dessa legislação tão recente e tão importante no nosso país. Em poucas palavras, qual é a finalidade da LGPD? É regulamentar o tratamento de dados pessoais, ou seja, de pessoas físicas vivas, porque a LGPD não se aplica a pessoas falecidas. E você sabe o que é tratamento de dados? A lei estabelece como tratamento de dados toda aquela atividade relacionada com dados pessoais, desde a sua coleta até o seu armazenamento ou exclusão. Mas a quem se aplica essa legislação? Todas as pessoas jurídicas de direito privado, com ou sem finalidade lucrativa, filantrópicas, devem respeitar e estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, até mesmo as igrejas. Ainda, a LGPD se aplicam àquelas pessoas físicas que coletam dados com finalidades econômicas. Eu vou dar um exemplo para ficar melhor explicado. Se você, pessoa física, decide fazer uma festa de aniversário, você vai coletar dados dos seus convidados para dar o convite. Neste caso, você não precisa se preocupar porque a legislação não será aplicada a você. No entanto, se você decide cobrar para a pessoa ingressar na sua festa, independentemente do lucro, você terá que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. E por fim, a LGPD também se aplica à administração pública. Então, resumindo, a quem a LGPD se aplica? As pessoas jurídicas de direito privado, as pessoas físicas que coletam dados para finalidade econômica e a administração pública. E quando a Lei Geral de Proteção de Dados é aplicada? Será aplicada toda vez que houver coleta de dados pessoais em território nacional. Isso significa dizer que todos os dados coletados dentro do Brasil deverão estar em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados. Vejam um exemplo: se uma empresa que está lá na China vender um produto dentro do Brasil, essa empresa chinesa terá que estar adequada à LGPD. Então é importante observar aonde foram coletados os dados. Se os dados foram coletados aqui no Brasil, a LGPD deve ser observada, independentemente se esse dado é de um estrangeiro ou de um brasileiro. E aqui eu faço a ressalva que durante todo o tratamento de dados, ou seja, desde a sua coleta até o momento que for excluído ou armazenado, a empresa que coletar esse dado pessoal terá que estar em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. A partir de agora, todas as empresas terão que ter um mindset de crescimento, pensar fora da caixa, porque a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados não é uma receita de bolo. Para cada empresa será uma implementação diferente, porque cada setor tem as suas peculiaridades e os seus riscos serão diferentes. Mas a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo é que nós não podemos associar a LGPD simplesmente com as multas que estão estabelecidas. Eu vejo muitas pessoas dizerem: a LGPD veio para quebrar as empresas, tem multas de até 50 milhões, isso não vai dar certo. Sim, de fato, existe a previsão de multas altíssimas,
No entanto, a LGPD ela veio para regular essa atividade de tratamento de dados com o intuito de fomentar o desenvolvimento tecnológico e econômico das empresas. E, por outro lado, ela visa proteger os titulares de dados. É o equilíbrio entre o empreendedorismo, a inovação, a tecnologia e, do outro lado, os direitos fundamentais dos titulares de dados. São esses pilares que nós precisamos ter para que tudo ande bem. A LGPD não veio para matar os negócios, ela veio para estabelecer as regras do jogo. Não é correto dizer que a partir de agora as empresas não vão mais poder utilizarem dos dados pessoais e vão matar os seus modelos de negócios. Não, elas vão poder continuar usando os dados pessoais. No entanto, terão que observar as regras para poder usá-los, de forma a garantir os direitos fundamentais dos titulares dos dados. As bases legais previstas na Lei Geral de Proteção de Dados autorizam legalmente as empresas a fazerem o tratamento dos dados pessoais. Lembrando que nós temos 3 tipos de dados: dados comuns, dados sensíveis e dados de crianças e adolescentes. De acordo com o tipo de dado, a empresa terá que observar a base legal para tratar esse dado de forma regulamentada. A LGPD previu de forma taxativa quais são as bases legais para fundamentar a utilização de cada dado. Então, a empresa terá que justificar a utilização de cada dado com base em cada base legal regulamentada. E aqui eu faço a ressalva que está sendo difundida a ideia de que a LGPD é simplesmente baseada no consentimento. Essa informação ela está equivocada, porque existem inúmeras outras previsões legais, bases legais, para justificar o tratamento de dados. Por exemplo, uma empresa que precisa emitir nota fiscal, ela fará o tratamento de dados para a emissão da nota fiscal. Neste caso, a empresa estará coletando dados e fundamentará a utilização do tratamento desses dados por força de determinação legal. Outra informação importante é que a empresa somente poderá usar uma base legal para cada dado utilizado. No entanto, se a empresa perceber que determinada coleta de dados se encaixa em mais de uma base legal, deverá observar qual é a base legal mais adequada. E neste caso, terá que fazer a seguinte análise: qual é a origem do dado? Da onde o dado veio? Qual é a categoria desse dado? Esse dado é comum, sensível ou da criança e do adolescente? E por fim, qual é a finalidade do dado? Para que motivo esse dado está sendo coletado? Com base nessa análise, a empresa vai conseguir chegar à base legal mais adequada. Mas quem terá a responsabilidade de cumprir todas essas exigências da nova legislação? A própria lei LGPD estabelece a figura do controlador e do operador. O controlador pode ser qualquer pessoa física ou jurídica que tome as decisões com relação ao tratamento de dado. Então, o controlador terá que decidir qual dado será coletado, por que esse dado será coletado, de que forma esse dado será coletado, qual é a base legal para tratamento desse dado, quanto tempo esse dado ficará armazenado, de que forma esse dado será excluído, enfim, tudo que relaciona o tratamento do dado, desde a sua coleta até a sua exclusão. Neste caso, essas decisões do controlador serão repassadas ao operador. Então, nós temos o controlador que manda e o operador que obedece. No entanto, ambos serão responsáveis pelo tratamento dos dados. Vejam um exemplo, uma clínica médica. Nós temos o médico que irá tomar as decisões do tratamento de dados e a secretária que irá
obedecer às decisões tomadas pelo médico. Mas vejam que nem sempre é desta forma de empregado e patrão. Nós temos que pensar na dinâmica das relações empresariais, onde nós temos duas pessoas jurídicas, sendo uma controladora e outra operadora. Por fim, eu gostaria de fazer o destaque que a LGPD criou um novo cargo. A partir de agora, todas as empresas terão que ter o DPO, ou encarregado dos dados. O que o DPO irá fazer? O DPO será aquela pessoa responsável em elaborar e garantir o projeto de proteção de dados. Também será responsável em representar a empresa perante o titular do dado e também perante a Agência Nacional de Proteção de Dados. Bom, como vocês podem perceber, a LGPD é uma legislação muito recente e com inúmeras peculiaridades. Não basta a empresa somente implementá-la e cumprir essa legislação. É preciso que haja toda uma mudança de cultura dentro da empresa, um mindset novo de crescimento, porque não adianta a empresa fazer um alto investimento de implementação da LGPD se não tiver uma pessoa monitorando, fiscalizando e aprimorando o programa de proteção de dados. Não havendo esse acompanhamento, logo em seguida a empresa voltará ao seu estado de desconformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados. Bom, eu vou finalizando por aqui. Esse tema é bastante extenso. Já te antecipo que irei gravar novos vídeos com novas abordagens da Lei Geral de Proteção de Dados. Então, se você gostou desse vídeo, dê o seu like, compartilhe com os amigos. Até o próximo. Muito obrigada!